Eu tenho a oportunidade, mesmo antes de ter ordenado padre, de participar de colóquios e ministrar aulas em faculdades públicas ou privadas na área de medicina, em outras áreas também, falando de um tema chamado bioética. Eu falo isso só como um preâmbulo daquilo que eu quero dizer, porque a grande pergunta do homem, quando um padre vai num meio civil, é justamente o que é o homem. Porque quando a gente ao menos se faz essa pergunta, nós vamos buscar uma resposta. E aí a gente vai ver que o homem, o que eu sou, é muito mais do que eu vejo, é muito mais do que eu posso alcançar, e por isso a realidade essencial do homem, a pessoa humana, ela transcende aquilo que eu posso tocar. E aí a sua dignidade não vem pelo o que ela faz, mas pelo que ela é. Por isso a dignidade de alguém que é moribundo na cama, de alguém que nasceu com paralisia, de alguém que, enfim, nunca expressou um único gesto humano, por ser filho da humanidade, essencialmente homem ou mulher, é digno, é totalmente digno. Pode faltar partes do seu corpo, pode ser de qualquer cor ou raça, pode ser inteligente. Há pessoas mais precisas, inteligentes numa área, em outra. Eu brincava há pouco, me preparando para a gravação da novena, que eu demorei até os 8 anos de idade para aprender a amarrar um cadarço. E eu tenho trauma que eu não compro. Eu sei amarrar um cadarço, mas eu demoro mais do que uma criança de 5, 6 anos para dar um laço. Mas sei fazer outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, a gente está diante de um desejo de um homem de ser tão grande como o outro. Não tão grande nos sofrimentos que o outro teve, mas ele também há de passar. Porque o ministério que Elias reparte com Eliseu é um ministério profético e importante ao seu tempo. E o desejo de Elias é que Eliseu continue a sua missão, e o desejo para que Eliseu continue essa missão da parte de Eliseu é que ele tenha a totalidade daquilo que teve Elias, ou seja, me dê uma porção dobrada do teu espírito, daquilo que te faz ser o que você é. Sim, todos nós somos vocacionados e recebemos de Deus essa missão. Vamos ser maiores até e fazer coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Isso é o que ele diz. Mas precisamos crer e pedir sempre mais, mais e mais, porque é no ato de pedir que o Senhor entre em consórcio com aquilo que a gente pede. Mas pedir uma cura, sem que eu me mova depois para ajudar o outro, já é meio caminho para a cura não acontecer. Se eu pedir um dom, mas não para que eu coloque a disponibilidade do outro, já é meio caminho para aquilo não acontecer. Agora, se eu colocar o meu dom como o desejo do coração de Eliseu, para fazer um ministério profético, pelo menos bem parecido com o do seu mestre Elias, aí o Senhor me manda a bênção de modo integral. E isso é sempre importante pensar. Agora a gente dá um salto para o Evangelho, que de novo pergunta quem é o homem. Se no início, na primeira leitura, o homem é um ser profético, e recebe essa profecia quando é ungido, quando fica até o final, como ele diz, olha, se você for fiel para mim, até o momento do meu arrebatamento, aí você vai receber a integridade do Espírito, ou seja, ser fiel até o fim. E aí Jesus está aqui numa outra discussão, a discussão religiosa. O homem
É corpo? É corpo. O que vocês veem é o fruto da natureza, dos meus pais que se encontraram, que experimentaram o derramamento do amor de Deus quando essa pessoa, que depois foi batizada pelo nome de Márcio Tadeu, que está diante de vocês, era uma única célula, fruto da união dos dois, e foi se multiplicando e virou esse sujeito que está aqui, correspondente à liberdade que ele fez. Um dia ele assumiu uma vocação, etc e tal. Essa é a história da vida de cada um. Uns casaram, outros não, uns acertaram, outros não. Uns se preocupam demais, outros de menos. Cada um tem a sua forma. Mas existe um mister, existe algo que é importante todos refletirmos do ponto de vista religioso. Se aquilo que a gente faz é para os outros ou é para Deus? Hoje a gente vive, eu insisto em dizer sempre aqui, um mundo muito plástico. Nós precisamos de publicidade. As paróquias de todo o Brasil e de todo o mundo sempre foram luzeiros de caridade. Eu estou envolvido em paróquia desde que eu me entendo por gente. Tive avô que foi tesoureiro 23 anos, bisavô, pai, etc e tal. Eu já fui tesoureiro, já fui catequista, já fui ministro da Eucaristia. Nunca vi uma única pessoa bater na porta de uma paróquia e não ter sido atendida minimamente na comida, no afeto, no carinho dos irmãos. Nunca vi. E olha que a gente recebe crítica por não ser isso. É claro que a gente tem que melhorar sempre, porque cada vez há mais necessitados. Mas o gesto de estender a mão, o gesto de doar, hoje, ele precisa da garantia. Então, o cara chega com a necessidade e eu tenho que pôr no meu jornal. Está vendo? Olha, eu estou distribuindo, eu estou cuidando dos irmãos de rua, porque as pessoas que ajudam precisam disso, já não confiam mais se de fato aquele recurso que elas dão chegam até o produto final. E muitas vezes a gente cai nessa tentação de demonstrar aquilo que não se podia, o auxílio, a caridade, a mão. E é triste quando a gente chega no momento em que as pessoas precisam ver isso para confiar na gente. Que elas precisam ver que eu vou dar unção e eu tenho colegas que vai lá dar unção no velhinho, posta foto com o velhinho. Vai lá distribuir uma cesta básica, posta a cesta básica. E aí eu fico pensando assim, e a palavra de Deus que diz onde uma mão aplica, a outra não deve ver? Amados, não é uma crítica, é uma reflexão, e cada um reflita a sua maneira, porque a palavra ela dá liberdade para que a nossa mente construa ideias. Mas eu fico pensando, que religião é essa? Que cristão é esse? Que igreja somos nós que precisamos de provas para de fato confiar em nossos líderes? Ou mais, quem sou eu que precisa dizer para o padre, olha padre, eu levei 5 cestas lá na secretaria da paróquia essa semana, para dizer fui eu? E é isso que Jesus está questionando, porque Jesus está questionando um modelo de religião ao seu tempo, que era só exterior, era um fenômeno religioso, em que todo mundo guardava o sábado, todo mundo devolvia o seu dízimo no templo, porque senão também ia preso, que já fazia parte da cobrança que os romanos faziam. Todo mundo fazia o que tinha que fazer, mas fazer o que se tem que fazer nem sempre sai do coração. E talvez seja esse apelo que a palavra de Deus nos faça hoje.
O pedido de Eliseu é um pedido do coração. E Eliseu mantém sua fidelidade até o arrebatamento de Elias. E Deus concede o espírito pleno que ele pediu a Elias. Mas será que a nossa religião é suficientemente verdadeira para que a gente faça, para que a gente ame, para que a gente viva longe da liturgia o que a liturgia nos mostra, longe das pastorais o que as pastorais nos ensinam, longe, entre aspas, da palavra de Deus? Eu tenho condição de ser um evangelho vivo, porque às vezes eu distribuo 20 cestas básicas por semana, mas lá no trabalho eu sou o carrasco de todos. Às vezes eu sou aquela pessoa que toca a oração, que vai lá no grupo, na pastoral, que pega, é o comentarista, é quem faz a leitura, etc e tal, mas lá no quarto não demonstro a minha substância espiritual na minha intimidade com Deus. Aqui nós celebramos de modo comunitário, mas aqui deve refletir aquela intimidade e particularidade que eu tenho com Deus, como lá deve refletir aqui. Por isso, amados, é muito pouco se a nossa oração é reduzida aos momentos comunitários. É muito pouco se o único ouvir da palavra seja na missa do final de semana ou nas outras missas, ou mesmo pela TV. É muito pequeno, é apequenado essa graça espiritual que o Senhor nos dá e nos impele para sermos como Elias, ou seja, aqueles que um dia seremos arrebatados ao céu pela força da cruz de Cristo. Sim, porque nós o fomos, e o batismo nos imprimiu esse caráter de eternos. É muito medíocre uma religião que precisa apenas de gestos internos para provar o seu amor interno. E aí eu volto no começo, quando eu disse assim: o que é o homem, senão muito mais que o seu corpo? O que é o homem, senão muito mais que aquilo que ele faz? O que é o homem, senão aquele que Deus toca na intimidade para produzir frutos para a humanidade? E ao produzir frutos para a humanidade, não espera nada em troca, a não ser a cruz. Porque se a gente esperar a cruz, o terceiro dia, depois da derradeira cruz das nossas vidas, será o mesmo terceiro dia que Cristo teve, a sua ressurreição, que pelo batismo também é nossa. Então é preciso mergulhar numa vida espiritual para além daquilo que vem, mas para onde está Deus, e onde verdadeiramente Ele deseja ser adorado e glorificado. Como Ele disse à samaritana: um dia, vós me adorareis em espírito e em verdade. Por isso o teu quarto é uma continuidade deste altar, como este altar deve ser uma continuidade da intimidade com o Pai, que a gente faz crescer lá sozinho, no nosso diálogo íntimo com o Eterno. E é isso aí, né? Fecha a conta e passa a régua. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos elevar ao Pai agora as nossas preces comunitárias.